Muito boa tarde a todos e a todas. É um grande prazer estarmos aqui nessa tarde, uma tarde de reflexão, uma tarde de estudos, aqui na nossa casa, Despertar da Consciência em Triunfo. Hoje recebendo a nossa irmã Marilúcia Ramos, que é trabalhadora da nossa casa, mas também é trabalhadora da Casa Espírita, do Grupo Espírita Novo Horizonte, em Serra Talhada. Então hoje a nossa irmã está aí colaborando com duas casas. Agradecemos a sua presença, agradecemos a presença de cada um. A irmã está trazendo um tema interessante e reflexivo. O tema Deus e nós. Não é Deus em nós. Deus e nós. É Deus e nós. Né? Vamos refletir, vamos nos colocar aí na sintonia para receber o amparo da espiritualidade e assim a gente poder se fortalecer com mais esse aprendizado. E que possamos, nesse momento, sintonizarmos com os benfeitores espirituais e nos elevarmos em prece. Pai amado, Mestre Jesus, amigos da espiritualidade. Nesse momento, Senhor, nos colocamos em Tuas mãos, lhe rogando todo o amparo, para que possamos, fortalecidos na fé, compreender o tema que a irmã traz para a reflexão dessa tarde. E rogamos também ao Mestre que envolva nossa irmã nos melhores fluidos, para que assim, intuída pelos benfeitores espirituais, trabalhadores da nossa casa, possa falar daquilo que precisamos ouvir. E rogamos a sua presença, a sua paz e a sua harmonia. Que possamos estar atentos, para que assim, através da compreensão desses ensinamentos, possamos ser, cada dia, melhores diante do Evangelho de Jesus. Que assim seja. Que assim seja. Boa palestra. Obrigada, querida. Boa tarde a todos vocês. É uma alegria estarmos aqui novamente para passarmos uma tarde assim, conversando e falando dos ensinamentos de Jesus. Como disse Cleo, o tema não é Deus em nós, é Deus e nós. Aí eu gostaria de falar para vocês o porquê que eu escolhi esse tema. Num determinado dia, eu estava assim, um pouco sorumbática, assim, triste, pensando assim no emaranhado que é a nossa vida. Como tudo começou, como as coisas vão acontecendo depois que nós reencarnamos, como vai tudo se encaixando, se acontecendo, e realmente eu fiquei assim muito tempo pensando no nosso Pai Maior, que é Deus, no seu amor incondicional por nós. Sabemos que Deus é o nosso Criador, que Ele é o nosso Pai onipotente, o Criador e o dono de tudo, né? Então, o nosso Pai é infinitamente bom, justo e generoso. Tudo fará para amenizar nossas dores e sofrimentos, como todos nós sabemos. Ainda que os tenhamos buscado através de nossos atos translancados, né? Translancados. Vamos falar um pouco de nós. Sabemos que Deus é o nosso Pai onipotente, que é o Deus justo, misericordioso e de grande amor. Agora vamos falar um pouco de nós. Nós espíritos imperfeitos, errantes, tentando em cada reencarnação sermos pessoas melhores, que não é fácil, né? No entanto, sempre estamos caindo em ciladas.
do que no nosso próprio comportamento, fazendo, portanto, um mau uso do nosso livre-arbítrio. Então, se não, Deus nos deu o livre-arbítrio. Então, se não usarmos o nosso livre-arbítrio para melhorarmos, para evoluirmos, consequentemente, nós não estaremos evoluindo. Estaremos regredindo, né? Então, portanto, se não usarmos o nosso livre-arbítrio para o bem, como vamos cobrar o nosso Pai, que é Deus, pelas dificuldades e decepções que temos na nossa caminhada. Como é que podemos culpar a Deus por essas coisas que acontecem em nossa vida? Deus nos dá livre-arbítrio para podermos usar de uma maneira possível para seguirmos o caminho certo e usar para a nossa evolução, para repararmos as nossas faltas em vidas passadas de maneira correta e teremos esses entraves de outras encarnações que, consequentemente, quer ser reparadas. Já ouvi pessoas falarem em seus momentos difíceis de sofrimento que Deus não é justo, que Deus não é misericordioso. Eu acredito que vocês também já têm escutado isso de alguém, porque eu já ouvi várias pessoas falando que Deus, não acreditam em Deus, que Deus não é misericordioso, que Deus não é justo. Então, nosso Pai é justo em todos os momentos. Ele quer que sejamos pessoas justas, simples e que olhemos o nosso irmão com carinho, respeito e dignidade. Então, é o mínimo que Deus quer de nós. Ele quer que sejamos pessoas justas, simples e que olhemos o nosso irmão com carinho, respeito e dignidade. Porque somos filhos do nosso Pai, portanto, somos todos irmãos, né? Se somos filhos de Deus, todos nós somos irmãos, obviamente. Então, tudo que se faz que saia desse contexto, usando, ou como assim dizer, o nosso livre-arbítrio para o mal, atingindo o seu irmão, infringindo as normas do amor, respeito, caridade, tem que ser reparadas. Porque não é isso que o nosso Pai nos ensina. Miramês, João Nunes Maia, do livro Horizontes da Mente, ele diz o seguinte: o instrumento da alma é o amor, visto que poderemos nos curar pelo amor, nos embelezarmos pelo amor, nos libertarmos definitivamente pelo amor. E esse amor é Deus, ele é tudo na nossa vida. O poder da mente ultrapassa nossas acanhadas percepções terrenas. Nela está o germe de criações indescritíveis e o princípio de belezas imortais, porque por seu intermédio flui o poder fantástico de Deus. Então, meus irmãos, como poderemos duvidar ou não da importância do nosso Criador, do nosso Pai maior? Uma vez perguntei a meu filho se ele acreditava em Deus. Aí ele me respondeu: maninha,
Deus é a natureza. Deus somos nós, porque somos filhos de Deus. Quantas pessoas acreditam que vocês conheçam, né? Que quando não conseguem algo, começam a blasfemar, dizer que Deus não olha por ela, que Deus a deixou, que Deus não devia fazer isso com ela. Quantas pessoas nós conhecemos? Acredito que várias. Até nós mesmos, no nosso dia a dia, muitas vezes, nós não é que não acreditamos em Deus, mas nós ficamos assim, poxa, eu peço tanto, eu rogo tanto e eu não vejo nada me acontecer. Mas uma coisa eu digo, Deus está sempre ao nosso lado. Ele pode demorar, mas Ele não falha. Ele não falha no amor, na proteção dos seus filhos. Então vejamos o seguinte, no livro Missionários da Luz, capítulo 12, uma história de um espírito que em sua última encarnação ele cometeu um revoltante crime, assassinando um pobre homem a facadas na região do estômago. Então esse ato impensado levou este a grandes aflições, porque a vítima desencarnada obsidiou dia após dia, até a sua desencarnação. Além do remorso natural, foi para regiões umbralinas, sofrendo até grandes aflições também. Depois de muito tempo, quando estava consciente do erro que cometeu, ajudou sua vítima, diminuindo assim seu débito. Então, para de vez o crime, ele pediu que, na sua nova reencarnação, desencadeasse nele uma úlcera, poderia ser um câncer, que começaria a incomodá-lo logo que chegasse à maioridade física. Então, ele pediu para vir aqui, para reencarnar com esse problema de úlcera, que poderia ser um câncer. Carregaria a própria ferida, conquistando dia após dia a necessária renovação. Portanto, pediu que nada e nenhum médico o curasse desse mal dele, desde a eclosão da úlcera até a sua desencarnação. Ele pediu, como vocês escutaram aqui agora, que nenhum médico, nada fizesse com que ele se curasse dessa doença. Então, imaginamos esse espírito já encarnado. Devido ao véu do esquecimento, claro que ele iria esquecer que fez esse trato, né, em outro plano. Então, obviamente, ele procuraria os médicos, ele procuraria se curar. Só que como foi acordado esse plasma que iria acontecer com ele, essa doença, nenhum médico conseguiu curá-lo. Então, certamente ele falava, né, que os médicos eram incompetentes, que os médicos eram mercenários e que estava gastando horrores e não conseguia ficar bom. Ainda chegou alguém para dizer, interessante, ele não bebe,
ele não fuma, se alimenta de maneira saudável. Eu bebo, eu fumo, tenho uma vida totalmente desregrada e não tenho nada. Então, aos que chegam a acusar Deus por não atender seus pedidos de cura, de auxílio, não entendem que Deus é misericordioso, Pai de todos nós. Nosso materialismo, não conseguimos enxergar que antes da reencarnação já estava previsto tudo o que iríamos passar aqui nesse plano de provas e expiações, se usamos o nosso livre-arbítrio e mudamos tudo que culpa Deus tem. Uma coisa é certa, Ele é justo, Ele é misericordioso, portanto, tudo que fizemos que inflige a lei de Deus, de amor, caridade, amor ao próximo, terão que ser reparadas, pois somos filhos do mesmo Pai e irmãos. Então, tudo que fizermos de maneira errada, que inflija as leis de Deus, obviamente, tudo terá que ser reparado. Em uma palestra de Raul Teixeira, ele falou o seguinte, que o evangelista João escreveu no seu texto que Deus é amor e que amou o mundo de tal modo que mandou seu Filho para que todos aqueles que no seu Filho crescem nunca mais perdessem a vida, nunca mais perecessem. E muitas vezes chamamos por Deus nas horas de aflição, nas horas de sofrimento, mas de maneira mecânica. Nós não nos entregamos ao amor de Deus, nós não paramos para conversar com Ele de uma maneira verdadeira. Qualquer coisa que nos acontece, ai meu Deus, oh meu Deus, eu estou sentindo isso, ah meu Deus, eu queria isso, ah meu Deus, eu queria aquilo. Mas a gente realmente não para nos integrarmos a Ele, para nós conversarmos com Ele de maneira verdadeira, de maneira de uma entrega assim, de filho para o Pai. Vejamos o seguinte, de como nós trazemos doença para nós por falta de vigilância e fé em nosso Pai, em Deus. Então, grande parte, eu acho que todas as doenças, apesar de terem assim, problemas kármicos, mas a nossa falta de fé, a nossa falta de perseverança no amor de Deus é uma das causas de nossas doenças. Vamos falar um pouco sobre uma doença que hoje é considerada doença do século, a doença da alma, que todos nós temos conhecimento que está na mídia, né? Que é a depressão. Estima-se que mais de 300 milhões de pessoas sofrem com este mal do século. É muita gente, né? Na América Latina, o Brasil é o país com maior prevalência de depressão. Número enorme, né? Temos no Brasil cerca de 21 milhões de deprimidos. O indivíduo, quando ele perde a capacidade de se amar, quando a autoestima está debilitada, passa a ter dificuldade de amar o semelhante, pois o sentimento de amor, de generosidade para com o próximo é um sentir de dentro para fora. Não é gostar, amar o nosso próprio. Assim, eu gosto, não. É sentir, ter aquele sentimento de dentro para fora.
Este sentimento de amor ao próximo nada mais é do que uma extensão do nosso amor, da nossa sintonia com o Deus interior que temos em nós. Portanto, a pessoa que tem dificuldade nesta composição de amar a si e, por consequência, amar ao próximo, deixa de receber o amor e a simpatia do outro e não consegue entrar em sintonia com a fonte divina, sublime e inesgotável do amor divino. Assim, nos limitamos àquilo que recebemos de Deus, na medida do quanto doamos ao próximo. Quem ama muito, recebe muito. Quem ama pouco, recebe pouco. Esse afastamento de si é, por conseguinte de Deus, gera a tristeza, o vazio, a depressão, as doenças em geral. Isaías, claro, no seu livro Depressão, Causas, Consequências e Tratamento, diz o seguinte, que a lei da reencarnação, nós poderemos ser os depressivos de antigamente, da história, ora mergulhados em um novo corpo para uma nova experiência em busca da libertação definitiva. Então, gente, é preciso que nós nos conscientizarmos, se nós nos conscientizarmos que qualquer problema que tivermos, qualquer doença que tivermos, se confiarmos em nosso Deus, em nosso Pai, de maneira verdadeira, Ele vai nos ouvir, cedo ou tarde, mas Ele vai nos ouvir. Porque tem muita gente que quando não conseguem, procuram fazer promessas, procuram centros espíritas para tomar passe, procuram centros de Umbanda, etc, etc. Mas a fonte do amor verdadeira é Deus, gente. Vamos amar a Deus, vamos confiar em Deus. No livro Fonte Viva, de Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, na página 221, diz o seguinte, aproveita. Se alguém diz, eu amo a Deus, e aborrece a seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus, a quem não viu. Se você ama o seu irmão, você não ama seu irmão, que você vê, como é que você diz que ama a Deus que você não vê? Aí está em João 1, 4 e 20. A vida é processo de crescimento da alma, ao encontro da grandeza divina. O próximo é a nossa fonte de ligação com Deus. A nossa fonte de ligação com Deus é o próximo, é o nosso irmão. Se buscai o Pai, ajuda a teu irmão. No livro Estudando o Evangelho de Martins Pereira, capítulo 8, diz o seguinte, quando Jesus atribui a si mesmo a qualidade de caminho, verdade e vida, não fez, logicamente, uma declaração de ordem pessoal, mas se referiu, de certo, à mensagem que trouxera ao mundo, em nome e por ligação do Pai, por Deus. Uma coisa que me deixa assim triste hoje é que eu não ensinei aos meus filhos a me pedirem a bênção. Vocês podem pensar, né, vocês jovens, que isso é besteira. Como eu pensei quando eu tive os meus filhos, que era besteira. Eu queria ser uma mãe moderninha. Então, eu não ensinei a eles a me pedirem a bênção. E, com o passar do tempo, quando eu tive o meu primeiro neto, eu vi a grandiosidade
que é os nossos filhos nos pedir a bênção. Porque quando eles pedem a bênção, o que é que a gente diz? Deus te abençoe. E isso é maravilhoso. Não fiz isso com meus filhos e não consegui com meu neto. Porque simplesmente ele fica... Ô vovó, eu não vou fazer isso não. Benção. Tá vendo? Então, foi uma coisa que eu deixei para lá. Não pedi para eles me pedirem a bênção para mim, para Cláudio, mas que hoje, depois que tivemos o primeiro neto, aí foi que a gente viu a grandiosidade desse ato, de pedir a bênção. Vocês estão rindo, mas é verdade. Já pertence demais. Yeah. Meu irmão tá bom. Isso realmente, olha, eu fiquei triste assim quando nasceu o meu primeiro neto, né? Nosso primeiro neto. A grandiosidade, gente, que é pedir a bênção, né? Porque quem abençoa é Deus, né? A gente diz, Deus te abençoa, né? Vamos confiar em Deus em todos os momentos, gente. Confia. Se estiveres aflitos, sobrecarregados de problemas sérios, onde muitas vezes achamos que não vai conseguir resolver, confie em Deus. Ele vai te ajudar. Se em algum momento sentires um vazio, um descontentamento com a própria vida, confia. Confia em Deus, que Ele vai fazer com que sinta a grandiosidade da vida. Confia. Se te sentes fracassados ou fracassadas por suas vidas não terem seguido de maneira satisfatória, que não tem mais sentido, olha ao alto e confia em Deus. Ele jamais te abandonará. Ele é o nosso Criador justo, misericordioso. Confia. E assim, meus irmãos, a mensagem que eu quero trazer para vocês é que o amor de Deus é tudo na nossa vida. Se olharmos à nossa volta, se fizermos a reflexão que eu fiz ali no momento assim de uma assim, tristeza, estava meio sorumbática, e como tudo se processa, como tudo vai acontecendo, é maravilhoso. Então não tem por que razão nós não acreditarmos em Deus, mesmo nos momentos mais difíceis. Jamais pensem que Deus nos abandona. Ele jamais vai fazer isso, de jeito nenhum. Entra no teu quarto, silencia teu coração, fica em prece e pede que a resposta virá. Ou logo, ou depois, ou momentâneo, mas virá. Então, vamos amar mais, vamos nos respeitarmos, vamos amar nosso semelhante, que todos nós somos irmãos, né? Vamos deixar as nossas indiferenças, vamos deixar de ser agressivos, vamos tratarmos com mais amor, carinho, respeito a todos, porque senão a vida não tem sentido. Estaremos aqui sempre reencarnando e fazendo as mesmas coisas. Voltamos, depois voltamos novamente e não aprendemos nada. Porque o mundo, eu acredito que está meio perdido. Porque a discriminação, a má distribuição de rendas em todo o país, você vê o nosso Brasil como está de cabeça para baixo, né? A precariedade
da saúde, o respeito com o próximo, se o próximo é assim, se o próximo é assado. Gente, somos pessoas individuais, somos pessoas que temos as nossas aptidões. Não importa o que você seja, não importa que você seja pobre, que você seja rico. Não, gente, somos todos iguais em tudo. Então, eu acho que a humanidade realmente ela está perdida, que a humanidade precisa mais respeitar, amar, olhar o sofrimento daqueles que nada têm, e os que têm, dar um pouco para os que não têm, de maneira sutil, mas de maneira caridosa, e realmente amar o próximo, e pensar sempre em Deus, do amor, da luz, da misericórdia, porque se continuarmos assim, fazer de conta, como estamos aqui no Centro Espírita, fazermos de conta que somos espíritas, e ao sair ali à porta, vamos agir totalmente diferente. Gente, para que a gente está aqui, né? Por que a gente passa aqui uma tarde sentado, conversando, se a gente não faz aquilo que é para ser feito? Por que essa dificuldade tão grande? Por que essa dificuldade tão grande de aceitar o próximo como ele é? De ver em cada rosto as necessidades, as aflições, porque todos vocês que estão aqui sentados, todos vocês têm problemas, ou não têm? Todos nós temos problemas. Todos nós esperamos, ou dos familiares, ou dos irmãos consanguíneos, ou dos irmãos espirituais, que tenham um olhar de bondade, de um olhar de amor, de luz, para que possamos viver bem, para que possamos viver em paz. Quanto sofrimento a gente vê de crianças abandonadas, essas crianças da África, né? Meu Deus do céu! Será que quando a gente está na nossa casa, fazendo nossas refeições, a gente vê a mesa de uma certa maneira farta? Será que a gente pensa nos nossos irmãos, coitados, que não têm o que comer? E isso, gente, é deprimente demais mesmo. E é um problema social, é um problema humano mesmo. A humanidade precisa se conscientizar disso. Então, Deus é amor, só Deus salva. E nós termos fé, porque se nós não tivermos fé, nada vai nos acontecer de bom. Então, gente, que fique esse recado para vocês, que vamos amar a Deus sobre todas as coisas, vamos estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, porque no Evangelho encontramos todas as respostas que nós procuramos dentro de nós. Vamos começar a fazer a nossa reforma íntima, porque a gente só consegue ficar bem, ficar melhor, quando a gente começa a fazer a nossa reforma íntima. Se não começarmos a fazer a nossa reforma íntima, nada vai adiantar. E a reforma íntima é de dentro, né? É de dentro. Não é só você dizer, não, eu estou mudando, não. Ela vem de dentro, a nossa reforma íntima. Então, vamos amar, vamos confiar em Deus, porque Deus é tudo. Eu fico muito triste quando eu vejo uma pessoa duvidar do amor de Deus, porque Deus e Jesus são tudo na nossa vida. Temos que respeitar, amar e procurar cada dia seguir de uma maneira ou de outra
os seus ensinamentos. Não é difícil, gente, nos policiarmos quando fizermos alguma coisa de errado, pensarmos, refletirmos: poxa, eu não posso agir assim, porque eu não sou ignorante. Nós espíritas temos alguma coisa, algum conhecimento, que se pensarmos direitinho, não podemos cair em tentação. Só é orar e vigiar, né? É pensar, não, eu não posso fazer assim ou fazer assado, porque não é isso que o Evangelho ensina. Não é isso que Jesus veio aqui para nos ensinar. Não é isso, não foi isso que Deus nos criou. Deus nos criou com amor, com carinho e com muito respeito. E Ele quer ver todos os seus filhos bem. Não é porque existe a reencarnação, se você não consegue aqui na Terra, não consegue ser essa pessoa justa, boa, que você tem que voltar novamente, que Deus não seja misericordioso. Ele está nos dando oportunidade para que sejamos realmente pessoas boas. E assim, vamos refletir, vamos pensar direitinho, que tudo nessa vida passa, mas que precisamos, de maneira ou de outra, começarmos a nossa reforma íntima. E assim, gente, obrigada, e que Deus, Pai Todo-Poderoso, nos ilumine, nos proteja a cada dia. Conversa um pouquinho que eu vou ajudar. Pensar em Deus, né? Refletir sobre Deus. Sempre me traz aquelas lembranças de antes da vida, quando nós aprendemos, muitos de nós, acho que a maioria de nós, aquele Deus que era cobrava assim com requisitos de crueldade, né? A gente aprendia na igreja, em alguns momentos, em algumas igrejas, de algumas denominações, que quando a gente não faz a vontade de Deus, a gente é punido. E aí a irmã traz, ela começa falando que a gente não é punido porque a gente não faz a vontade de Deus. O Evangelho, a doutrina espírita nos diz, né, que a lei de Deus está impressa na nossa consciência. Então, hoje eu ouvi, estava conversando com a irmã mais cedo, André Trigueiro, dizendo, né, algo que a gente ouve sempre. O juízo final é a nossa consciência. Então, quando a gente se depara conosco mesmos e nos damos conta de que nós estamos caminhando num caminho que não é de acordo com a lei de Deus, nós nos punimos. Porque se Deus é só amor, justiça e bondade, não cabe punição nessa compreensão divina. Mas, se a gente não volta, como é que a gente se pune? A gente reconhece que fez uma coisa que não devia ter feito e reforça em nós o desejo de fazer novamente de uma forma mais coerente. Pela reencarnação, quantas vezes forem necessárias até que a gente faça bem feito. É a receita de bolo. A gente pega a receita, segue, mas nunca dá certo, não é? Mas tem gente que consegue. E que fica exatamente como os vídeos do YouTube, que não é o meu caso. Mas um dia eu tenho certeza que eu vou fazer e vou acertar e vai ficar aquele bolo maravilhoso, como os de Maria Lúcia. Então é isso. Essa relação nossa com Deus é esse processo de reintegração. Em algum momento, diante das nossas escolhas individuais, cada um diante de sua própria escolha, nós nos desconectamos. Nós nos materializamos, ficamos presos nesse plano material e nos distraímos e nos perdemos. Mas Deus continua lá, justo, generoso, misericordioso, nunca deixou de ser. A ponto de que, a qualquer momento, a qualquer instante,
Quando a gente está pronto para refletir, pá, somos reintegrados à presença dele, através da prece. Não é? Quantas vezes a gente não está nem angustiado, a gente está alegre, satisfeito. E aí numa prece de agradecimento, que a gente lembra muito e faz essa comparação dos momentos difíceis. Mas quantas vitórias a gente alcançou e naquele momento de agradecimento a gente sente aquela presença maravilhosa aqui. Uau, conseguiu. Né? A gente ouve, né? Novamente. Parabéns, você conseguiu. Então a gente tem a presença divina o tempo todo, nos bons e nos maus momentos. E se nós não as sentimos, é porque nós estamos desconectados, né? Nós nos separamos. E ter essa consciência e ter essa compreensão é que é a proposta do Evangelho. E essa proposta do Evangelho dentro da doutrina espírita faz a diferença por quê? Porque a gente vai trazer para o nosso dia a dia. Eu tenho visto e acompanhado muita coisa, o mundo está muito agitado, acontecendo muitas coisas. E como as coisas são decididas assim em campos separados, não é? Sem aquela percepção de que são irmãos. Aquele irmão está sendo julgado com requinte de crueldade. Ele não é um irmão, é um bandido. É um bandido? Não, ele é um irmão. Fez uma coisa errada? Fez. E vai ser preciso refazer, todos nós. Mas é isso que eu trouxe da sua palestra de hoje. Que nós não temos, nós seres humanos, nenhum de nós aqui nesse plano físico tem autoridade para dizer: esse não tem mais jeito, não nos cabe. De jeito nenhum. E nós vivemos num mundo em que algumas pessoas se arvoraram desse direito e dizem: esse pode, esse não pode, esse vai, esse não vai. Isso é desanimador. E essa ação é que faz com que a gente pare de acreditar em Deus. E aí você esquecer, olhar o outro, aquele que está lhe julgando também, como alguém que também precisa desta reflexão, que também precisa deste olhar amoroso, deste olhar de compaixão. Devagarinho a gente vai, como diz? Podando as arestas, não é? É aquela síndrome do porco espinho. Se ficar muito coladinho machuca, mas encontra um caminho que possa conviver harmonicamente sem se machucar. Todo mundo vai conseguir? Não. Muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Mas aqueles que estiverem conseguindo, que estiverem compreendendo essa proposta que é do Evangelho e que é para toda a humanidade, independente da crença de cada um, estão vivendo melhor. Estão conseguindo colocar em prática aquilo que estão aprendendo, ou seja, estão fazendo a sua reforma íntima. Porque a reforma íntima não é algo fora, é algo dentro. E é o quê? É compreender o que precisa ser feito e fazer. Então, quem estiver nesse caminho e estiver conseguindo, está crescendo. Como é que a gente vai saber? A gente não vai saber. A gente nunca vai saber quem está conseguindo. Primeiro, porque a gente não tem essa dimensão. E segundo, porque Deus não vai dar a nenhum de nós esse poder. Porque nós não temos maturidade para ter esse poder. Nós não temos condições ainda de olhar para o outro, saber o nível espiritual do outro e não julgar, e não condenar. Então, se nós não temos ainda essa maturidade, nós não temos esse poder. Então, não nos cabe. O que é que nos cabe? Orar por nós mesmos, orar uns pelos outros, e estender a mão. Hoje a gente estava conversando, não é? Mês de setembro, mês de prevenção do suicídio, e a gente tem visto muita coisa, e eu estava falando para a irmã assim, que quando a gente fala algo, é preciso que a gente tenha algo para oferecer. Porque se a pessoa está passando por qualquer dificuldade e a gente é mais um para apontar o dedo, não está fazendo diferença. Então, se a gente não tem a condição ainda de estender a mão para ajudar o outro, de estender a mão para compreender o outro, que a gente possa, mesmo que o mundo esteja nesse turbilhão de opiniões, todo mundo querendo dar suas opiniões, todo mundo querendo dar certo, que a gente possa se abstrair. O conselho de Kardec nos dá desde 1800 e lá vai Pedrinha, que possamos nos abstrair. E isso já é compaixão, isso já é caridade. Que essas reflexões da tarde de hoje possam tocar nossos corações
que a gente possa pensar em Deus como esse Pai amoroso que nos colocou todos aqui juntos, para que a gente possa trabalhar os nossos sentimentos, os nossos ressentimentos, nossas mágoas e nos abraçar nesse campo da fé, nesse campo do Evangelho. Que o amor de Jesus envolva cada um de nós durante toda a semana. E eu peço a nossa irmã que possa fazer a nossa prece de encerramento. Então, meus irmãos, vamos fechar os nossos olhos. Vamos agradecer ao nosso Pai querido pelas bênçãos, pela luz, pelo amparo que tem nos dado, pelo auxílio e pelo amor. Vamos agradecer por mais essa oportunidade de estarmos aqui, de estarmos estudando o Evangelho, de estarmos procurando a cada dia melhorarmos, adentrarmos mais no Teu amor, na Tua luz e nos Teus ensinamentos. Deus Pai Todo-Poderoso, Te amamos muito e Te pedimos bênçãos, luz, paz, para todos aqueles que estão precisando, para todos aqueles nossos irmãos que estão nos hospitais, que estão nas ruas, que estão à procura de um auxílio, de um amparo, de um olhar. E assim, meu Deus, que o Teu amor, que a Tua luz nos envolva a todos, protegendo e iluminando sempre. Que assim seja. Que assim seja.